Eu queria dizer aqui, saudar a todos e a todas, meus companheiros de mesa aqui, já historicamente, desde a luta sindical, da luta política, aqui viemos desde da resistência contra a ditadura militar, etc. Queria dizer que o meu pronunciamento aqui ele vai carregado de muita emoção. Emoção pela o que eu vivi lá no meu estado do Pará, os enfrentamentos na luta pela terra, contra o trabalho escravo, e a emoção da convivência que eu vivi com Lula, desde a oposição sindical, nas épocas ainda do Enos, os Entóis, antes até da construção da CUT, que nós vivíamos lá. E carregado de emoção, minha mãe, mãe de 17 filhos, que lutava com a pobreza lá no interior e que formou o meu caráter lá como o primeiro filho, que depois foi para a cidade grande lutar para ajudar também ela a criar os seus filhos, e que não teve oportunidade de me ver como senador da República, como militante e fundadora do Partido dos Trabalhadores. A emoção de viver hoje, depois de tanta essa luta lá que nós fizemos lá no Pará, nos enfrentamentos, que nós não assistimos só à morte de hoje como uma vereadora lá do Rio, como a Marielle, mas nós assistimos mortes, não foi de dezenas, de centenas lá no Pará, de líderes políticos e sindicais na luta pelo um Brasil melhor, um Brasil para todos. Quantas missas nós rezamos juntos por causa dessas mortes? Quantas líderes sindicais, líderes advogados, religiosos, etc. E aqui, Neri, tu está vindo de lá, tem uma informação que nos últimos 3 dias, lá na nossa região metropolitana, foram assassinados cerca de 30 pessoas. Desses 30, 11 jovens, por causa da violência na cidade de Belém, na região metropolitana. Eu fico a pensar como nós chegamos aqui. Agora falou uma companheira, a Bené, né? Negra, favelada, mulher, tudo, resume tudo que era antes, que a elite não queria que a gente chegasse a isso. Ou um operário peão virou negão, virou um dos melhores deputados do Brasil, um dos melhores senadores do Brasil. Ou um operário como eu, que não tenho o 2º grau, aliás, tenho o 2º grau, mas virei senador da República do Brasil. Não é? Para repetir aqui que alguém disse aqui, nós não somos derrotados. Apesar deles, né? Mas nós não somos derrotados. Nós estamos vivendo um momento, mistura de angústia, de tristeza, mas de resistência, né? Então, não há nenhum registro na história que indique que o surgimento de uma vontade coletiva sem a existência de um grande líder que quer transformar a sociedade, pensamento, ou conduzir
um processo de transformação social. E o Lula é um desses caras no nosso país. Nos levou a chegar a isso. Ele próprio, que sintetiza toda a história desta consequência da elite brasileira dominar o nosso país de 500 anos, foi a nossa geração no enfrentamento da ditadura militar que construímos este Brasil que hoje eles teimam de novo em retomar para eles. Foi nós que enfrentamos eles na luta. Foi nós que colocamos o processo de um povo se rebelar, que sair sob o jugo da ditadura militar, do controle das elites, dos controles dos donos da Casa Grande. Foi nós, a nossa geração, que organizamos esse povo, que organizamos as consciências para se rebelar, para construir um país onde o que nos nutre é, primeiro, a dignidade de um povo. Segundo, uma sociedade, uma relação que possa estabelecer através da solidariedade. Porque só a solidariedade e a união entre os povos é que pode construir a possibilidade de viver numa sociedade onde a gente possa nutrir a felicidade, a paz e a dignidade. Esta é a lindeza da nossa história, da nossa luta. Eu vivi os grandes momentos aqui, como o Paim viveu. E nós fomos juntos desde a época da CUT, fomos um dos construtores da CUT, fomos das primeiras da Executiva Nacional, deste processo aí, então. E nós vivemos todos esses grandes momentos aqui. Ele já no plenário da Constituinte, eu lá nos corredores ajudando a mobilizar a pressão dos trabalhadores para conquistar essa Constituição, né? Que foi ali um encontro de interesses e que nós soubemos construir um pacto que levasse uma sociedade, através da democracia, conquistar esta sociedade. Que nós, na verdade, como diz os nossos poetas, Gonzaguinha, nós queremos fazer deste país uma nação onde seja de todos, onde numa nação cabe exatamente isso, a dignidade, a paz, a felicidade, a solidariedade entre os povos, entre as pessoas, Então, o que nós estamos assistindo hoje, depois de tudo isso que nós construímos, que custou vidas, custou sacrifício, custou preconceitos contra os negros, as mulheres, as chamadas minorias, etc., que levou a gente a processar isso. Então, Lula é isso, ele comandou este processo, ele comandou esta reação, ele comandou essa rebeldia, ele comandou esta possibilidade de construir um país que pode processar para todos. Eu tenho uma relação aqui com todos esses, inclusive com os golpistas, porque venho lá da relação aqui, a gente tem que ter essa relação no Congresso. Aí um deles, o que processou a conspiração principal, chamado Aécio Neves, ele chegou comigo quando eu cheguei aqui como senador, ele diz o seguinte: porra, Paulo, tu és um fênix, surgiste das cinzas. Eu vou dizer amanhã isso no plenário para o Aécio, como eu já disse outras coisas. Só os dignos surgem das cinzas. Só os dignos surgem das cinzas. Ele, tenho dúvidas, ele foi por ralo. Ele foi para a indignidade da política, para
o ralo da história. O Lula vai ressurgir de novo, porque ele é digno da sua história, em todos os momentos. Então, Paim, eu queria repetir, mas eu vou repetir amanhã lá no plenário, o seguinte, que tem uma questão aqui para nós, que toda essa nossa luta da democracia, desse processo, a gente é obrigado a ouvir aqui, nessa convivência, o seguinte, depois de a gente ouvir o Lula sair com dignidade, aqui teve alguns companheiros que vivemos lá esses 3 dias juntos, Damus, a Fátima, nós estávamos lá em São Bernardo do Campo. A forma como ele saiu, digno, altaneiro, nos braços do seu povo, da sua gente. O que é que ele disse? Eu não sou mais uma pessoa só, eu sou uma ideia, eu sou um projeto de nação, né? Eu sou um projeto de uma geração. Agora, o que nós vemos aqui? Um pretenso candidato a deputado da República mostrando o capim para o povo comer ou os petistas comerem. As mulheres, a culpa das mulheres é que ela não pode enganar mais, ou não pode cegar ao homem, porque elas engravidam. Os quilombos não servem para nada. São pária da sociedade, portanto, não tem que ter direito à sua terra. Tem que descer o relho, o chicote neles, diz uma senadora, beneficiada pela democracia, para poder chegar aqui. Mete a bala nesses vagabundos, diz outros, aqui dentro do Congresso. A semana passada, nós assistimos, inclusive, um pastor dizer, não seria mal se um pouco de tanques nas ruas aparecesse neste momento no país. Portanto, é esse o nosso desafio. E olha, aqueles, como nós estamos falando de democracia e de direitos humanos, um médico, no tratamento da dona Marisa, sabe o que ele disse? Tem que romper os procedimentos. Daí já abre a pupila e o capeta abraça ela. Outro, dono de uma boate, se matarem ele na cadeia, o mês todo vai ter cerveja de graça. Por fim, agora, o piloto que estava levando o Lula lá para Curitiba, ouviu uma mensagem de alguém que estava falando para ele assim, manda esse lixo de janela abaixo. Eu pergunto àqueles que estão nos assistindo, etc. É essa a sociedade que a gente quer? É essa a relação entre a humanidade, a relação entre as pessoas, mesmo com diferenças de cor, de raça, de pensamento, etc. É isso que a gente quer? Não. A nossa geração quer o seguinte, aquilo que o Lula nos ensinou quando ele chegou a presidente da República e perdeu 3 vezes. Aécio, ele perdeu 3 vezes. Tu perdeste só uma e organizasse a conspiração e disseste aquilo. Nós temos que atrapalhar o governo dela até ela cair para a gente construir o novo governo que nós queremos. Qual é o governo que nós queremos? Que a elite quer. Essa, desses pensamentos que vêm aqui, nessas falas destes senadores que representam essa fala das elites. Qual é o governo que eles querem? Isso que o Temer está fazendo. Tirar direito dos trabalhadores, conquista de séculos, de lutas, de sangue,
de assassinatos de lideranças sindicais, a reforma da Previdência para tirar direito dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, que nós conseguimos conquistar na Constituição de 88, e entregar o nosso país, com toda essa riqueza, para os imperialistas internacionais. Esta é a vontade das elites, uma elite escravocrata, que quer a gente ficar submetido sob o relho, o chicote. Não passarão. Não passarão. Estamos aqui, deputados e deputadas, senadores e senadoras, dirigentes sindicais, aqueles companheiros que estão lá no sacrifício, enfrentando na vigília lá, perto do companheiro Lula, que sai com sacrifício. Todo mundo sabe quanto é sacrifício sair lá do Pará, 48 horas de ônibus, passando fome, para chegar lá para levar a solidariedade, para dizer para o Lula, pelo menos para ele saber que nós estamos lá juntos, para dizer o seguinte: olha, Lula, nós estamos juntos, tu não estás só, podem te prender, mas os teus sonhos, as tuas ideias e as tuas vontades não prenderão, não passarão. Lula inocente, Lula presidente. Tudo bem. Senador Paulo Rocha.